Som. Solicito ao primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Gelmires Gomes, presente. Vereador Jefferson Gonçalves. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Messias Carvalho da Silva. E vereador Uriel da Costa Pereira. Não há número regimental, senhor presidente. Não havendo número regimental, irei suspender a sessão por 10 minutos até que chegue mais alguns vereadores ao plenário para que possamos ter quórum e para que voltamos a dar início à sessão ou assim encerrá-la. Está suspensa por 10 minutos. Henrique não vem. E Messias. Vamos lá. Entendeu? Aí o que acontece? Aí a mulher me ligou, ó, a cama tá lá na curva, tantas pessoas que precisam, e ela vinha de dela. Já voltou com esse cabelinho? Já voltou com esse cabelinho pro lado de novo? Esse topetezinho pro lado? O secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, vereador Felipe do Nascimento Lopes, vereador Gelmires da Costa Gomes Filho, Presente. vereador Jefferson da Silva Gonçalves, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira, presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. E presente. E o vereador Uriel da Costa Pereira. Presente. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida. Registrar minha presença. Presença do vereador Felipe da Presença registrada. Obrigado. Feita a chamada, número regimental, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna em tema livre, que se encerrará após a leitura da pauta. Expediente, ata da sessão ordinária do dia 1º de abril às 10 horas, ata da sessão ordinária do dia 10 de abril às 10 horas e ata da sessão ordinária do dia 15 de abril às 10 horas. Projeto de lei número 14 de 2014, requerente, senhor prefeito, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a conceder aos servidores municipais a revisão geral anual no percentual que menciona, com vigência desde março de 2014. Projeto de decreto legislativo 04/14, promovente vereador Felipe do Nascimento Lopes, que dispõe sobre ficar otorgado ao senhor
ao Dr. Marcelo Alberto Chaves Vilas a medalha Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Indicação de número 33 de 2014, promovente vereadores Lohano da Silveira e Uriel da Costa Pereira, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito a implantação de um posto de correios na localidade do bairro de Vila Verde. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que possa fazer a leitura dos memorandos do gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, do vereador Messias Carvalho da Silva. Gabinete do vereador Messias Carvalho, memorando número 25 de 2014, referente à ausência de sessão. Senhor presidente, venho pelo presente informar a Vossa Excelência os nobres pares que estarei ausente na sessão plenária do dia 22 de maio por motivo de falecimento em família. Sendo que tem, para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Messias Carvalho, vereador. Memorando número 40 do gabinete da vereadora Joyce Costa, referente à ausência de sessão. Senhor presidente, venho por meio deste informar a Vossa Excelência os nobres pares que não estarei presente na sessão ordinária do dia 22 de 5 de 2014, por ter que resolver um assunto de suma importância para o município de Armação dos Búzios. Valho-me do ensejo para renovar o protesto de elevada estima e distinta consideração. Anteciosamente, Joyce Costa, vereadora. Feita a leitura dos memorandos, presidente. Em discussões as atas das sessões ordinárias do dia 1, 10 e 15 de abril de 2014. Em votação, aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Qual é a primeira matéria? Essa indicação, primeira matéria? Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei de número 14 de 2014, de autoria do senhor prefeito. Era melhor vocês não terem votado a ida de André. Era melhor vocês não terem votado a ida de André. Olha só, isso aqui foi retirado da pauta ou foi encaminhado? Esse projeto. Não é aparecer, não? Esse projeto, ele foi... Eu acho que esse projeto foi... Então, mas aí... Não, aqui não está não tá na ordem do dia, está no expediente. Torna na pauta, a gente vai fazer de novo um novo procedimento de urgência e as comissões vão ter que se reunir Tá bom. para poder... Tá bom. Tem um novo requerimento. Ofício Gabinete do Prefeito, número 210/2014. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, passo a mão de Vossa Excelência para a indispensável apreciação desta Casa a mensagem de número 18/2014, respectivo projeto de lei, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a conceder
aos servidores municipais a revisão geral anual no percentual que menciona, com vigência desde março de 2014. Vale-me a oportunidade para renovar a Vossa Excelência dignos para minha demonstração de apreço e consideração, atenciosamente, André Granado, prefeito. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a Vossas Excelências para a indispensável apreciação desta Casa o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder aos servidores municipais a revisão geral anual com vigência desde março de 2014 no percentual que menciona. A proposição em apreço tem como objetivo conceder aos servidores municipais do Poder Executivo a revisão geral anual no percentual de 5,93%, com base no INPC, no período de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2014, que incidirá sobre os valores vigentes em 28 de fevereiro de 2014, no que se refere ao salário, ao vencimento base e à remuneração do funcionalismo, compreendidos assim, os inativos e pensionistas do Poder Executivo Municipal. Deste modo, fica evidenciado que a concessão do reajuste salarial no índice previsto no projeto de lei em tela destina-se não apenas ao cumprimento das disposições da Lei 332 de 2002, que dispõe sobre o database para a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, mas a configurar também melhora no poder aquisitivo dos servidores. Considerando, entretanto, a exiguidade de tempo para as providências de pronto da folha do pagamento do mês corrente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica para solicitar a esta Casa que seja presente em matéria apreciada em regime de urgência. Vale-me do ensejo para renovar Vossas Excelências minha afirmação de admiração e apreço. Atenciosamente, André Granado, prefeito. Projeto de Lei de número 14, 2014. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder aos servidores municipais revisão geral anual do salário dos servidores públicos do vencimento base dos cargos efetivos no percentual de 5,93% sobre os valores vigentes em 28 de fevereiro de 2014. Artigo 2º. A revisão geral anual de que trata esta lei é extensiva aos inativos e pensionistas do Poder Executivo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde março de 2014. Feita a leitura do projeto, senhor presidente. Encaminhamento do projeto de lei. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Esta matéria, senhor presidente, será votada em regime de urgência? Sim. Voltará ainda hoje? Hoje ainda iremos suspender a sessão para que possamos aí emitir o parecer junto com as comissões, para que possamos votar ainda nessa sessão. Tá ok. Ok, então eu discuto na hora quando voltar. Continua em encaminhamento do projeto de lei. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar o vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Senhor presidente, apenas uma observação. Essa é uma matéria que já tramita aqui na Casa há algumas sessões. E eu queria chamar a atenção dos nobres vereadores e também da Procuradoria desta Casa, que estará dando apoio, porque na mensagem o prefeito ele menciona de que o reajuste se dará, né, no mês de março, mas já incidindo sobre os valores vigentes de 28 de fevereiro. Mas no texto do projeto de lei, ele diz que esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito desde março de 2014. E ontem, conversando com alguns servidores, para que não haja qualquer tipo de dúvida ou de interpretação no texto da lei, eu sugiro aos vereadores e sugiro também à Procuradoria desta Casa que pudéssemos estar alterando, né, por via das dúvidas, o texto para que os efeitos passem a contar desde 1º de março. Apenas para ficar claro e bastante objetivado no projeto, o texto. Então, é a observação que eu gostaria de passar a Vossas Excelências e à Procuradoria da Casa. Continua em encaminhamento do projeto de lei.
Não havendo mais quem queira encaminhar, o projeto de lei seria encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, mas por constar um requerimento de urgência, será lido o parecer na ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de decreto legislativo de número 4 de 2014, promovente o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Projeto de Decreto Legislativo número 4 de 2014. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º, fica otorgado ao excelentíssimo senhor doutor Marcelo Alberto Chaves Vilas a medalha Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as disposições em contrário. Justificativa. O Dr. Marcelo Vilas, da 2ª Vara da Comarca de Búzios, empossado no dia 1º de novembro de 2012 pelo desembargador Manuel Alberto Rebelo dos Santos, vem atuando de forma justa e equilibrada em ações judiciais, tramitando na referida comarca, além de sua participação nas discussões políticas do município. Haja visto que a Resolução 152 é destinada a homenagear pessoas que hajam prestado relevantes serviços à causa pública do município. E assim, dedico esta honraria ao excelentíssimo senhor juiz desta comarca pelo seu desempenho frente às inúmeras situações que vem acontecendo nessa cidade. Pelo exposto acima, rogo aos nobres para a aprovação da matéria em epígrafe. Felipe do Nascimento Lopes, vereador autor. Feita a leitura do projeto de decreto legislativo 04/14, senhor presidente. Coloco em discussão o projeto de decreto. Senhor presidente, para discutir. Para discutir, o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Senhor presidente, o doutor Marcelo Vilas dispensa apresentações, mas nós temos que reconhecer o trabalho com seriedade que o juiz da cidade tem feito, inclusive se posicionado em algumas questões até de cunho político que tem parado no fórum. O vereador Jefferson aqui do meu lado está concordando aqui com minhas palavras. Muito obrigado, vereador Jefferson. É um juiz que mora na cidade, né? É um juiz que tem a sua família aqui, um juiz que sofre também os problemas que a cidade tem, aproveita do que a cidade também tem, mas é muito importante quando a gente vê um juiz que está aqui, vivendo na cidade, criando seus filhos na cidade, acessível. Nos seus momentos de lazer aí, é muito comum a gente encontrá-lo na praia, batendo uma bola com o pessoal da própria cidade. Então, por isso, eu estou homenageando o Dr. Marcelo Vilas, né, porque é uma pessoa que veio para a cidade e se misturou com a nossa população e está vivendo como nós vivemos. Então, eu peço aí o apoio também do colegiado para estarmos homenageando o Dr. Marcelo Vilas. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo mais quem queira encaminhar, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Felipe do Nascimento Lopes. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 33 de 2014, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira e outros. Perdão, vereador Lohan Gomes da Silveira e o vereador Uriel da Costa Pereira. Indicação número 33 de 2014, senhor presidente, os vereadores que a subscrevem atendendo única e exclusivamente interesse público, indica adotar mesmo envio de expediente ao senhor prefeito, solicitando a implantação de um posto dos Correios na localidade do bairro de Vila Verde. Justificativa, solicitação urgente dos moradores do bairro de Vila Verde, pois levam muito tempo caminhando até a agência para receber as correspondências, muitas das vezes não encontrando-as, ocasionando transtornos e intranquilidade. Por isso, venho propor a implantação de um posto de correio para atender aos anseios daquela comunidade.
Lohan Gomes da Silveira, vereador autor, Uriel da Costa Pereira, vereador autor. Feita a leitura da indicação, presidente. Em discussão a indicação. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Por não constar vereador inscrito para o uso da tribuna em tema livre, passaremos as matérias para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de urgência. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, vereadores que a subscreve, atendendo tudo mais que determina o interesse público e com o que dispõe o artigo 88 do regimento interno desta Casa, requerem adotar mesa na forma regimental, ouvido o soberano plenário, urgência especial junto às comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Licitação e de Redação Final, na apreciação do projeto de lei número 14, 2014, promovendo senhor prefeito. Assinam o requerimento vereador Uriel da Costa Pereira, Lohan Gomes da Silveira e Gelmires da Costa Gomes Filho. Feita a leitura do requerimento de urgência. Em discussão o requerimento. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o requerimento. Sendo assim, suspendo a sessão por 10 minutos para que possamos emitir o parecer ao projeto de lei de número 14 de 2014. Está suspensa a sessão por 10 minutos. Ih, rapaz. Puta merda. Geninho, falei com você, Geninho. Ao primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Ausência justificada por conta do decreto onde o vereador conta-se de licença médica. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Presente. Gelmires da Costa Gomes Filho. Presente. Jefferson Silva Gonçalves. Presente. Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora, justificou a ausência através de memorando. Leandro Pereira dos Santos. Presente. Lohan Gomes da Silveira, presente. Vereador Messias Carvalho da Silva também justificou a ausência por memorando. E o vereador Uriel da Costa Pereira. Presente. Feita a chamada a número regimental, presidente. Havendo o número regimental, declaro reaberta a presente sessão em nome de Deus. Quero registrar a presença do ex-vereador Valmir da Raso, que se encontra na Casa Legislativa. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer. Parecer do projeto de lei número 14 de 2014. As comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Licitação e de Redação Final, reunidas por força do requerimento de urgência de número 25 de 2014, constataram que a presente proposição tem por escopo conceder a revisão geral anual. O projeto de lei em tela atende ao disposto no artigo 37, inciso 10º, da Constituição da República. Artigo 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, inciso 10º, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio do que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Preliminarmente, cumpre ressaltar que a doutrina afirmou o entendimento, diferenciando a revisão geral anual do reajuste remuneratório, ambos previstos no mesmo dispositivo constitucional, conforme se observa na lição do insigne José dos Santos Carvalho Filho, da obra Manual do Direito Administrativo, 21ª edição, página 703, em verbes. Abre aspas. No que concerne ao realinhamento da remuneração dos servidores, cumpre distinguir a revisão geral da revisão específica. Aquela retrata um reajuste genérico, calcando fundamentalmente na perda do poder aquisitivo do servidor em decorrência do processo inflacionário. Este atinge apenas determinados cargos e carreiras, considerando-se a remuneração paga a respectivas funções no mercado comum de trabalho, para o fim de evitar defasagem mais profunda entre as remunerações dos servidores públicos e do empregado privado. São, portanto, formas diversas de revisão e apoiadas em fundamentos diversos e inconfundíveis. No mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos do seguinte acórdão, na ação direta de inconstitucionalidade número 2726. O inciso 10, abre aspas, o inciso 10º do artigo 37 da CF autoriza a concessão de aumentos reais aos servidores públicos, lato sensu, e determina a revisão geral anual das respectivas remunerações, sem embargo da divergência conceitual entre as duas espécies do acréscimo salarial, inexiste óbice de ordem constitucional para que a lei ordinária disponha, com antecedência, que os reajustes individualizados no exercício anterior sejam deduzidas da próxima correção ordinária. Fecha aspas. Desta forma, o reajuste se caracteriza por um aumento na remuneração dos servidores, a fim de compatibilizá-la com os valores praticados no mercado de trabalho da iniciativa privada, enquanto que a revisão geral anual seria apenas a recomposição dos vencimentos em razão das perdas inflacionárias do último ano. No que diz respeito à iniciativa privativa da revisão geral e do reajuste, o ilustre José dos Santos Carvalho Filho, na obra acima citada, página 703, faz as seguintes observações. Abre aspas. Tratando-se de revisão geral, a iniciativa de lei compete ao Presidente da República e aos demais chefes do Executivo, conforme estabelece os artigos 37, inciso 10º, e artigo 61, parágrafo 2º, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha A da Constituição Federal. As revisões específicas, porém, dependem de lei cuja iniciativa compete à autoridade dirigente em cada poder, dispondo em tal sentido o mesmo artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal. Fecha aspas. Desta forma, a revisão geral anual deve ser concedida por lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, com um índice único a ser aplicado sobre a remuneração de todos os servidores públicos, inclusive do Poder Legislativo. No que tange ao município de Búzios, a revisão geral deve ser concedida aos servidores do Poder Executivo e do Legislativo através de lei de iniciativa do prefeito, atendendo ao disposto na Constituição da República e na Lei 332 de 2002, que fixou como data base o dia 15 de março. Não obstante, trata-se de lei de efeito concreto e autoaplicável, não sendo hipótese de mera autorização legislativa, condicionada à prática de qualquer outro ato normativo. Quanto ao mérito, a Lei de Responsabilidade Fiscal dispensa a apresentação de estimativa de impacto orçamentário financeiro e demonstrativo da origem dos recursos de custeio, nos termos do artigo 17, parágrafo 6º. Não obstante, o mesmo diploma legal reconhece que a revisão geral anual é exceção à regra da vedação de aumento de despesa, além do limite previsto no artigo 22, não havendo qualquer óbice à sua aprovação. Diante das considerações acima expostas, faz-se necessária a alteração da emenda do artigo 1º, do artigo 2º e do artigo 3º do projeto de lei em exame, passando a trazer a seguinte redação.
abre aspas, dispõe sobre fixar o percentual de revisão geral anual e da outras providências. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual dos vencimentos básicos dos servidores públicos do município de Armação dos Búzios, sem distinção de índice, no percentual de 5,93% sobre os valores vigentes em 28 de fevereiro de 2014. Artigo 2º. A revisão geral anual, que trata esta lei, é extensiva aos inativos e pensionistas do município de Armação dos Búzios. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, publicando efeitos desde 1º de março de 2014. Por fim, a proposição atende ao previsto na Lei Complementar número 95 de 98, no que diz respeito às regras de redação legislativa, notadamente quanto às emendas em questão. Por todo exposto, opinamos pela aprovação com as emendas acima transcritas. É o parecer. Assinam vereador Felipe do Nascimento Lopes, Uriel da Costa Pereira e Gelmires da Costa Gomes Filho, pela Comissão de Constituição e Justiça, vereador Lohan Gomes da Silveira, Uriel da Costa Pereira, pela Comissão de Finanças e Licitação, e o vereador Uriel da Costa Pereira, Lohan Gomes da Silveira, pela Comissão de Redação Final. Feita a leitura do parecer conjunto, senhor presidente, ao projeto de lei 014/14, que dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a conceder a revisão geral anual. Em discussão o parecer. Coloco em votação o projeto de lei. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O parecer. Está franqueada a palavra para aqueles que não fizeram uso da tribuna em tema livre. Pela ordem, vereador Felipe do Nascimento Lopes. Seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, nossos internautas, um bom dia. Bem, nós acabamos de aprovar o reajuste do servidor, que já tinha sido tirado já, acho que 1 ou 2 vezes da pauta. E esperamos aí que o governo dê a todos os servidores o que é ainda pouco, né? Tem o professor com defasagem, todo o servidor público em defasagem, mas estamos concluindo essa matéria por hoje. O que eu gostaria de falar, senhor presidente, é que extraoficialmente chegou-nos uma informação sobre remanejamento de verba aqui na casa. Não sei se é verdade, porque não foi distribuído ainda, mas extraoficialmente. Mas não é nem esse o foco que eu quero tomar. Ontem estava conversando com o vereador Gelmires sobre esta possibilidade de ter mesmo chegado a esta casa um remanejamento, inclusive por cerca de 12 milhões de reais. E o vereador Gelmires, conversando, colocou uma coisa interessante. Falou: Felipe, como que a Câmara vai se posicionar num remanejamento desse, se nós estamos abordando que, na verdade, o orçamento não é um orçamento real, um orçamento legal, um orçamento que foi aprovado por esta casa. E eu tenho falado a esta tribuna que a Câmara, o ex-vereador Valmir da Raso está aqui, conhece o trâmite, a Câmara aprovou ano passado um orçamento e o governo publicou outro. Então nós estamos em um orçamento que na verdade não foi aprovado por esta casa, e isto é infração político-administrativa. E eu acredito, na conversa antes que estava tendo com o vereador Gelmires, que se a Câmara, de alguma maneira, manipular ou quiser discutir, debater, votar este crédito, né, este remanejamento de recursos, a gente corre o risco de deixar as digitais
numa situação que já está errada. Porque como a Câmara vai remanejar recursos de um orçamento ilegal? Então, se nós estamos cobrando um posicionamento, se nós estamos, inclusive o presidente da Casa já enviou para o Ministério Público esta questão. Como a Câmara se posiciona em relação a isso? Então, o vereador Lohan, não tinha nem conversado com o vereador, mas o vereador Lohan estava falando agora há pouco que marcou uma reunião para terça-feira, às 14h, para levantar este assunto que já estamos aqui debatendo algumas sessões. E eu espero que a Câmara e os vereadores, todos nós como colegiado, tomemos uma decisão sensata, tomemos uma decisão que não exponha mais uma vez o colegiado. Nós estamos saindo desta situação agora, que é do Muniz, do vice-prefeito, que expôs o colegiado. Eu não me excluo, porque, apesar de ter votado contra, é o colegiado. Quando a repórter vai e fala a Câmara de Búzios, está colocando todo o colegiado. Então, hoje a gente precisa tomar cuidado, como colegiado, para não cometermos algumas atitudes que depois tenhamos que perder e colocar energia para justificar a movimentação da Câmara. Então, eu gostaria, neste momento, senhor presidente, de deixar registrado, gostaria de pedir a Vossa Excelência que registrasse esse meu discurso em ata do que vamos fazer, se é de fato, não vem nem ao caso, mas como a Câmara vai operar, porque se não chegou agora, é bem provável que o governo, até o final do ano, peça à Câmara algum tipo de remanejamento, já que o governo... Bem, a gente nem sabe se o governo tem 0% de remanejamento, porque o que foi aprovado pela Câmara dava 0% de remanejamento ao governo. Mas como o governo publicou outro, eu particularmente não sei como o governo está operando as contas do município, já que ele publicou um outro orçamento. Para concluir. Uma de nossas prerrogativas é justamente esta fiscalização, este acompanhamento às atitudes e aos atos do governo. Então, gostaria, senhor presidente, de pedir que registre em ata esta minha preocupação e este meu posicionamento. Muito obrigado. Assim seja, vereador. Continua franqueada a palavra. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Lohan Gomes da Silveira, seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas e assistência, bom dia. Bom, vamos começar então pela questão do orçamento. Nós, enquanto que presidente da Comissão Mista de Orçamento, nós já enviamos documento a esta presidência no último dia 31 de março, porque, de fato, nós encontramos discrepâncias entre o que foi aprovado nesta casa com o que foi publicado. Imediatamente, a presidência desta casa entrou com uma ação no Ministério Público, informando, mas nós temos que analisar, melhor dizendo, a questão do orçamento do município. Nós já agendamos para a próxima terça-feira uma reunião, senhor presidente, mandei ofício, memorando para Vossa Excelência agora pela manhã, solicitando cópia do protocolo de envio da mensagem do orçamento ao Executivo e também solicitando que para terça-feira, às 14 horas, Vossa Excelência disponibilize toda a equipe técnica contábil desta casa, o Departamento Contábil, né, a Controladoria e também a Procuradoria, para que a gente possa encontrar dentro do orçamento quais são as divergências, as diferenças. Dito isso, nós estamos tomando esse cuidado quanto à execução do orçamento. Nós recebemos aqui, está na presidência, de fato, o presidente, ontem tomei a liberdade de ligar ao presidente, algumas mensagens de suplementação. Algumas são por superávit, sem problema nenhum. Superávit financeiro,
Perfeito. Agora, nós temos conhecimento quanto a algumas suplementações dentro do orçamento. E nós temos que olhar, sim, né? Eu não vou aqui me precipitar, porque eu não sei, conheço o teor da matéria, mas assim que encaminhado para análise, nós vamos estar olhando do que se trata essas suplementações, não tenham dúvidas em relação a isso. Agora, nós temos que compatibilizar uma coisa com a outra. Não vou me precipitar, após tomar conhecimento da matéria, eu estarei falando melhor sobre isso. Senhor presidente, falar rapidamente um assunto que eu tenho trazido a esta casa, que é a questão de segurança na nossa cidade. Nós já agendamos com o Coronel Rui França por 2 oportunidades, e ele, por conta do que vem acontecendo no município vizinho de Cabo Frio, já cancelou por 2 vezes. A gente entende, a gente fica aí preocupado com o que tem acontecido, com situações jamais vistas nessa cidade. E no próximo dia 27, através do Conselho Comunitário de Segurança, e é importante que a população participe na Pousada dos Reis, a partir das 19 horas, haverá uma reunião com o Coronel França, Rui França, com o comandante da 127, doutor Marcelo Cunha, e eu acho que nós poderíamos estender esse convite ao Judiciário, ao doutor Marcelo Vilas e ao doutor Gustavo Fávaro, se não me falha a memória, para que também esteja participando dessa reunião, porque o que nós temos nos deparado dentro da cidade com os últimos acontecimentos são alarmantes. Alarmantes. E nós temos ficado um tanto quanto perplexo com o que tem acontecido em Cabo Frio. Não tenham dúvidas que vai piorar e que vai explodir na nossa cidade. Então, eu acho que é o momento de uma união, é o momento de sentarmos junto ao Poder Executivo, comando da Polícia Militar, 127, temos que estender esse convite ao Judiciário para que estejamos tratando no Conselho Comunitário de Segurança sobre esse tema. É isso que eu gostaria de falar nessa manhã. Falar, senhor presidente, sobre o momento político da cidade. Olha, a gente tem se deparado muitas das vezes aí com muitas das críticas. Eu volto a repetir, a crítica, para mim, ela só me faz crescer e aprender. Eu não tenho problema nenhum em rever meus posicionamentos, meus conceitos, não tenho problema nenhum. Agora, eu não vou ficar à mercê de um grupeto, de um grupo, que fica nos corredores, que fica nas esquinas, falando, difamando. A crítica, meus amigos, podem criticar à vontade, eu volto a repetir, não tem problema. Mas a gente sabe que boa parte dessas críticas são de pessoas que estavam com portarias, e aí eu tenho que falar. Não estou criticando, não. Eu não estou criticando, não. Até porque o meu irmão, meu amigo, Mirinho Braga, né, pessoas que trabalhavam com o Mirinho, né, que hoje não tiveram uma oportunidade, que muitos deles buscaram. Tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade, pode voltar a falar mal de mim, não tem problema nenhum. Mas é a verdade. E que hoje fica falando dos vereadores porque não atenderam. Não estou generalizando, mas é uma boa parte. É um pedaço importante. É um pedaço importante. Fica criticando os vereadores por posicionamento A, por posicionamento B. Eu volto a repetir. Ao longo de 5 anos e meio nesta casa, todas as votações que eu tive, que eu fiz, foi justificando. Acertei, errei, mas nunca me omiti. Nunca me omiti. E boto minha cara na reta para que a população, para que a sociedade esteja atenta. Olhe e cobre. É legítimo, eu não tenho problema em relação a isso. É democrático. Agora a gente percebe que algumas críticas, muitas das vezes, são infundadas. Tem uma pessoa, outro dia, que me disse, ontem estava dizendo que eu não a represento. Eu disse, eu não represento mesmo, não. Não te represento mesmo, não. Porque você, para mim, não representa a sociedade do povo buziano. Não estou discriminando, mas é uma pessoa que entende que Búzios é só o bairrozinho que ela mora. Entende que os problemas de Búzios é só o bairrozinho que ela mora. E os problemas da cidade são gigantescos. Os problemas da cidade são imensos. Agora, nós precisamos de uma união entre o poder legislativo, entre o poder executivo e o judiciário. Um fórum de debate. Eu falei há um tempo atrás aqui sobre a agenda positiva, sobre as creches, sobre a José Bento Ribeiro Dantas, sobre o ginásio poliesportivo, sobre o centro de convenções, né? De estabelecermos as prioridades para a cidade. Porque a gente, muitas das vezes, fica no debate político
É um debate político, mera e exclusivamente político, e as demandas da cidade, olha só, vamos sentar, vamos discutir. Tem que cortar a folha de pagamento, tem que reduzir custeio da máquina, tem que estabelecer as prioridades. Ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer, estou exagerando, né? Mas boa parte não querem vir para essa discussão. Querem criar factoide político, querem fazer uma antecipação do processo eleitoral. Essa que é a verdade. Não me elegi com o André. Muito possivelmente, 99% de chance de eu não estar no palanque de André. Não estou concordando com a forma como vem administrando a cidade. Acho que tem que dar uma guinada, são 15 meses de governo. Tem que dar uma guinada no que está aí, porque se não der uma guinada, vai para o buraco. Porque o povo está atento. O povo esteve atento com o Toninho, esteve atento com o Mirinho e está atento com o André. Eu não tenho dúvidas disso. E tem que estar. O André ele tem tempo. Esse ano não, nos próximos meses, se o prefeito não der uma guinada no secretariado e mostrar que o secretariado tem que estar compromissado com a população, com a cidade, atendendo os anseios, se o prefeito não mudar os conceitos de administração dele, ele vai para o buraco. E ele que vá sozinho. Porque eu não vou, não. Trago uma bagagem nas minhas costas, repito, eu posso daqui a 2 anos perder a eleição. Não dá para empatar. Ou você ganha ou você perde. Perder, eu vou cuidar da minha vida profissional. Como fiz durante todo o tempo antes de aqui entrar. Eu não nasci e vim para a Câmara. Eu tenho uma vida de 2009 para trás, quando eu assumi aqui. Concluindo, senhor presidente. Mas que nós possamos, no meio dessa emblemática toda da cidade, desse caos todo da cidade, a gente precisa de bom senso, a gente precisa de responsabilidade e a gente precisa tratar de assuntos importantes para o desenvolvimento da cidade. É um apelo que eu quero fazer à sociedade buziana, à comunidade, que vamos deixar momentaneamente a discussão política partidária de lado, sem esquecer, jamais, mas que a gente possa discutir a cidade e ajudar, dentro do que for possível, ao governo a caminhar, porque a gente entende que o governo caminhando, o setor turístico, o setor social, vai estar caminhando também. É um apelo que eu quero fazer de união em torno não do governo, mas em torno da cidade, para que as obras necessárias, para que conquistas sejam alcançadas, independente de doutor André, independente de quem quer que seja. Então, é esse o apelo que eu queria fazer. Senhor presidente, desculpa aí, já acabei estourando o tempo, mas achei muito importante esse posicionamento, essa colocação de pedir aos vereadores que a gente possa discutir isso com o executivo, o judiciário, essas melhorias que a população tanto cobra da gente, muitas das vezes imputando nas nossas costas realizações que muitas das vezes não competem aos vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Uriel da Costa. Senhor presidente, 9 vereadores, assistência presente, internauta. Senhor presidente, estava aqui, eu não ia nem usar as palavras, não, mas eu achei interessante aqui, até a fala dos vereadores, porque existe um grupo de... Eu não sei se é ex-cabo eleitoral, ex-mirinho, ex-toninho, e talvez ex-doutor André, que o doutor André não deu nada, né? São aquelas mesmas pessoas, Lohan, aí Vossa Excelência foi feliz. Que nem eleição de associação de moradores, ele consegue ficar em 4º lugar. E ele tem 4 pessoas disputando, ele não consegue ficar em 4º, porque ele é muito ruim. Mas como dizia o governador Garotinho, o político da boquinha. Não pode ver uma teta que tá. Aí a teta pode ser de Mirinho, de doutor André, de Antônio, aquele que ganhar. Então, esse tipo de pessoas, ele não tem uma discussão sobre a questão da cidade. Semana passada eu tive um privilégio de estar, senhor presidente. Inclusive, falei do nome de Vossa Excelência no meu discurso, do correio que foi feito na Rasa,
Correio maravilhoso, num local onde atende o idoso, onde atende o deficiente físico. A gente não viu essa pessoa do Facebook preocupado com as pessoas da raça que estavam sendo atendidas, Valmir, meu senador. Eu não vi essas pessoas estar preocupado, Dini, com a escola Eulina, que não tinha feito reforma. Eu não vi essas pessoas preocupado com o ônibus que estava no pátio, parado, que nós temos que discutir, que nós temos que aumentar, Lohan. O estudante de Búzios, ele não tem que ter opção de escolher o ônibus ou ajuda de custo. Nós temos que criar mecanismo para ter os dois. Esse tipo de discussão que eu falo que tem que se falar na cidade. Esse dia entrei no Face, estava uma pessoa falando sobre os pontos de ônibus. Aí eu falei assim, ouvi, porque é muito fácil questionar. Difícil é a pessoa ter capacidade de fazer. É muito fácil as pessoas que não procuram saber o trabalho dos vereadores, quantas emendas os vereadores já trouxeram para casa, quantas ajudas, quantas contribuições nós tivemos para casa. E a pessoa vai para o Facebook, diz que nós não representamos. Só, Lohan, que Vossa Excelência entrou como maioria. Não foi com minoria. E a gente fica assustado. Fico assustado. Ontem, senhor presidente, eu fiz uma visita na Vila Verde, vendo algumas reivindicações que o morador necessita. Tive essa semana no hospital, onde está sendo feito uma reforma dentro me saiu da cabeça agora, da sala do dormitório do técnico de enfermagem, técnico enfermeiro. E são pontos que havia uma necessidade, o local realmente não estava bom, nós temos que melhorar a qualidade. Semana estive conversando com o Osmani, falando de algumas necessidades que o funcionário tem que ter. Muita dificuldade. Que isso já vem há tempo, mas tem que se discutir sobre isso. O técnico de enfermagem, o enfermeiro, ele tem que ter seu repouso, tem que ter seu lugar para se tomar banho, o seu local para fazer a sua necessidade. Aí eu só vejo o cara falar que tá errado. Tudo para essas pessoas está errado. Então, senhor presidente, deixo aqui minha fala. Inclusive, Lohan, a gente tem que ver até a parte jurídica, porque nós falamos em relação ao orçamento. Só que a Câmara está trabalhando com o orçamento também. Se o orçamento está errado, nós estamos errados também, porque nós estamos movimentando o orçamento. Isso aí é uma situação, não, vereador? É uma situação que nós temos que sentar e discutir. Como que o orçamento está errado se nós estamos movimentando a verba da Câmara? Então, isso daí a gente tem que sentar e discutir. Mas esse tipo de coisa, essa discussão, que é uma discussão fundamentada. É uma discussão, por exemplo, que nós temos que... Eu tive sentado com um secretário de meio ambiente, porque tem uma coisa que está perigosíssima, que são aqueles ferros lá do senhor Cadu, que não tem uma iluminação. Entendeu? Enquanto muitos estavam fazendo manifesto na rua, pegando carona, não tomou a providência que tinha que ser tomada, porque aquilo ali tem que ser derrubado. Para concluir, vereador.
Entendeu, senhor presidente? Então, a hora que acontecer um acidente, os pescadores que somos nós, ficam aqui. Seu Cadu, para mim, é oportunista. Ele vem sugar búzios. Isso eu falei e falo. E falta respeito com o taxista, com o pessoal da van e com o pescador. Só que, enquanto eu estiver aqui, já falei para o doutor André. Doutor André, a minha vitória vai ser, eu já estou com uma carga de foguete. A minha vitória vai ser o dia que nós vamos derrubar aqueles ferros. Aquilo ali vai ser igual o muro de Berlim. E vai ser, nós temos que derrubar e mostrar para aquelas pessoas que nós temos que respeitar o próximo, que esse cidadão não respeita. Então, senhor presidente, esse tipo de discussão que nós temos que estar debatendo. Eu não vou entrar em briguinha política. Hoje eu defendo o meu governo, que meu prefeito é o doutor André, eu vou defender o doutor André. Para concluir. Se Muniz que quer brigar com o doutor André, eu sou o doutor André. E defendo ele porque eu não fico em cima do muro. Entendeu? Agora, se ele quiser brigar com o doutor André, ele que sai na pancada com o doutor André. Se acha que tem disposição, que toma a sua atitude. Agora, eu vou defender meu prefeito. Eu tenho o ideal. Né? Mas isso aí fica para essa discussão que a cidade hoje só está discutindo sobre o vice, sobre certas coisas que aconteceram na cidade. O prefeito está trabalhando, cara. Para concluir, vereador. Senhor presidente, muito obrigado. Um carinho grande que eu tenho pela Vossa Excelência. Falei no nome dos vereadores na inauguração. Só não falei de Felipe nem de Gugu. Tá? Não sou hipócrita. Falei do nome dos meus vereadores que me ajudaram a votar e tem me orientado. Apesar que você me ajudou, mas você tem uma hora que está muito mal criado. E eu não falei teu nome. Eu não falei o teu nome nem de Gugu. Ah, não adianta que está registrado. Então, senhor presidente, eu quero discutir o colegiado. Quero discutir. Tá? Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado também à assistência. Meu senador Valmir. Quilombola. Outra coisa também, o nobre vereador. Teve uma discussão aqui que Lohan comeu 2 minutos e ele comeu 3. Vossa Excelência, senhor presidente, eu vou permitir alguns segundos para que Vossa Excelência conclua. Não, agora é sério. Eu gostaria que o Conselho de Segurança desse a oportunidade de discutir em Vila Verde, na Rasa, na parte da Rasa, em São José, na Sembraça. Aí me coloca uma discussão na Pousada do Reis. Como que o cidadão humilde vai até lá? Então o Conselho de Segurança é para quê? É do pórtico para cá ou é de todo o Búzios? E isso eu vou levar para discussão na próxima reunião. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais nada tratado do expediente ou da ordem do dia, essa presidência encerra a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.